Você que de repente quer emagrecer ou que quer engordar ou então ter uma alimentação saudável, você tem que se focar principalmente em um elemento, ou seja, o número de calorias consumidas, tá? A gente vai ver como que a sua prova ela vai tratar, como que ela vai falar desse assunto, mas basicamente é aquilo. Eu como muita caloria, não adianta, você vai engordar. Come pouca, vou emagrecer, tá bom? E a gente vai ver quanto que cada um precisa e como que ela pode aparecer esse tipo de questão. Vem comigo. Primeira coisa, caloria, o que ela é? Caloria nada mais é do que a energia que eu preciso diariamente para manter o meu corpo em funcionamento, né? Para manter ali os meus órgãos em funcionamento, para eu conseguir manter ali a minha saúde, para conseguir que esse meu corpo, essa minha máquina, esse meu organismo se mantenha. Então, o número médio, a gente tem duas contas que sua prova pode perguntar. Em média, por dia, cada ser humano precisa entre 1.800 a 2.500 calorias. Então, se aparecer isso na sua prova, pessoal, é tranquilo, tá? Entre 1.800 a 2.500 pode ser, não tem problema nenhum. A caloria, ela também pode aparecer, a caloria ela também pode aparecer como essa abreviação, tá? Com o K, depois o SAE, o A e o L, tá? Calorias, é a mesma coisa, tá? Do que eu escrever diretamente. Além disso, na sua prova pode aparecer também, tá? Que uma pessoa em média precisa de 2.000 calorias. Então, se aparecer 1.800 a 2.500, tá certo. Se aparecer 2.000 em média, tá certo. Por quê, pessoal? Porque é uma média. Agora, cada organismo é único, tá? Tem pessoas que precisam de um pouquinho mais para se manter, aí vai consumir ali as 2.300, 2.400. E outras que, de repente, pelo tamanho, pela estrutura corporal, pela estrutura óssea e por vários outros motivos, a gente sabe que a pessoa vai precisar de um pouquinho menos. Então, depende muito. Em tese, não é sempre. Em tese, o homem ele precisa de um pouquinho mais de caloria do que a mulher diariamente, tá bom? Mas não é sempre. Há muitas exceções para isso. Além disso, a gente sabe que a energia que a gente precisa no nosso dia a dia, ela é produzida sempre dentro das nossas células, tá? Através de vários elementos. Então, não é só uma coisa só, mas quase tudo aquilo que a gente vai comer, ela vai ter alguma caloria. E tem coisas, pessoal, que a gente come só um pouquinho e tem um montão de caloria. Tem coisas que a gente come um monte, muita coisa. E adivinha? Quase não tem caloria. Então, a gente tem que saber mais ou menos, tá? Então, e o que tem caloria? Tudo. Então, todas as vezes que a gente come carboidrato, proteína, lipídio, entre várias outras coisas que a gente vai ver, tudo isso tem caloria, tudo isso tem energia que a gente precisa, tá bom? Só que, claro, algumas a gente precisa mais, outras menos, então não é, a gente vai ver depois com muita calma. Por outro lado, além das calorias, a gente também tem que ter os nutrientes necessários que a gente vai se alimentar, ou seja, a gente quer se manter saudável. Não adianta nada você só emagrecer, ou só engordar, ou só manter o peso, se a gente não pensar na questão da saúde também. Ou seja, você pode emagrecer de maneira saudável, pode engordar de maneira saudável, ou pode manter o peso de maneira saudável. Engordar, né, aí depende, né? Mas tem pessoas que precisam ganhar alguns quilos a mais, porque vai passar por algum processo. Ou então, por exemplo, atletas precisam sempre consumir mais calorias durante um período. Então, há várias exceções aqui, tá? Até mesmo para a questão saudável, da questão de saúde. Então, os nutrientes. Os nutrientes são essas substâncias, tá? Que estão presentes aí nos alimentos, que são importantes para o funcionamento do organismo, através da nossa digestão. Então, a gente vai conhecer um pouquinho deles agora. Legal? Vamos lá. O primeiro deles, a proteína. A proteína, pessoal, é um dos principais, né, que a gente tem. E ele vai fornecer, é o principal fonte de energia no nosso organismo, tá? Ele aumenta bastante a defesa do corpo, né, contra aí infecções indesejadas, e ele facilita bastante aí o transporte do nutriente entre o corpo. Então, a proteína ela ajuda em várias frentes, em várias áreas, além de manter a estrutura alimentar.
a estrutura muscular. Ó, tanto é verdade que quando você está querendo, por exemplo, ganhar músculo, pergunta para alguém que está treinando, que está malhando, o que ele vai falar? Ah, a gente tem que consumir bastante proteína, né? E onde a gente vai encontrar? Carne, frango, peixe, queijo, marisco, leite, ovo. Só que qual que é o ideal? A gente unir isso aqui, por exemplo, àquilo que a gente quer fazer. Então vamos supor que, além de eu querer ter proteína, porque vai me dar energia, vai aumentar a defesa do corpo, vai aumentar, facilitar o transporte de nutrientes entre o corpo, vai me dar massa muscular, e eu também quero ficar, de repente, com mais músculos no meu corpo. Legal. Então, além de eu aumentar o nível de proteína, eu vou querer diminuir o quê? A minha gordura, tá? E aí, por exemplo, queijo geralmente tem muita gordura, eu vou evitar também. Ah, mas tem proteína, tudo bem, mas também tem gordura, então se tem uma coisa e eu vou perder, então eu vou evitar. Frango, frango tem pouquinha gordura, principalmente peito de frango. Peito de frango, né, tem menos gordura, principalmente porque tem outras partes do frango, né, coxa, sobrecoxa, que pode vir com pele e tudo mais. Então, se eu for comer frango, vou dar privilégio, por exemplo, a peitos de frango. Peixes, por exemplo. Peixe tem bastante proteína, só que tem peixes que tem mais gordura do que outros. Então o atum é legal, tá? Tem pouquinha gordura, tá? Mas o salmão já é um peixe mais gorduroso, então vou privilegiar atum do que salmão. Entendeu, pessoal? Então dá para você casar com outras coisas que você quer, mas só pensando na proteína é isso tudo, tá? Carne, frango, peixe, queijo, marisco, leite e ovo. Você vê? Que legal, tem bastante proteína em muitas áreas diferentes. Carboidrato. Bom, carboidrato é a fonte mais rápida de energia que o nosso corpo tem. Então, toda vez que a gente precisa de uma energia, é no carboidrato. É aquele que pega o nosso alimento, quando a gente consome, rapidamente ele te dá energia. Então, se você comer alguma coisa e precisar, por exemplo, fazer alguma coisa que precise de energia, é automaticamente o que ele vai transformar, mais rapidamente possível, tá? Só que, olha só, quando a gente não consome esse carboidrato que a gente está consumindo, automaticamente esse carboidrato se transforma em lipídio. Sabe o que é lipídio, pessoal? Gordura, exatamente. Por isso que o pessoal fala, arroz engorda, milho engorda, macarrão, trigo, pão, batata, mandioca engorda. Mas na verdade não é que eles engordam, é que você está comendo um elemento, né, que tem uma rápida absorção de energia. E se você não está consumindo essa energia, adivinha? Vai virar gordura. Não tem jeito. Então, de duas uma, né? Ou você evita, né, de consumir tanto carboidrato, se você de repente quer emagrecer, ou então vai gastar energia, né? Vai treinar, vai correr, vai fazer coisas aí para gastar energia, tá bom? E aí, ou então se você fizer os dois ao mesmo tempo, vou comer uma coisa moderada, também pode ser. Então, e se eu cortar o carboidrato? Ih, aí ferrou. Sabe por quê? Porque você não vai ter energia. Então você vai ficar fraquinho, vai despencar, vai começar a ter fraqueza, né? Seu corpo vai precisar de energia, você não vai ter. Você vai querer estudar e não vai conseguir. Então, lembra que a gente falou? Não cortamos nunca 100% das coisas, apenas de forma moderada. Legal? Lipídio. Lipídio, pessoal, a gente vai entender como gordura, tá? E ó, vou falar a verdade, há vários tipos de gordura, tá? Mas a sua prova ela não pergunta, então eu não falo para você. Então vamos ficar aqui pela gordura, tá? Mas lipídio nada mais é do que a gordura. Olha essa gordura aqui da picanha, que deliciosa. É deliciosa, mas não é legal. O nosso corpo, pessoal, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele sabe que em algum momento você pode precisar de alguma energia. Então o lipídio nada mais é do que a nossa reserva energética. É como se o corpo fizesse ali, né, uma reservinha, ele guardasse alguma energia. Que se um dia, de repente, você ficar sem alimento, precisar e não tiver, vai ser esse o último recurso que o seu corpo vai pegar. Tá bom? Então nada mais é do que a gordura, né? A gordura que se acumula no nosso corpo, do que uma reserva energética. É uma forma do corpo preservar se um dia você precisar. Tá certo que algumas pessoas têm muito mais reservas energéticas do que outras, né? E aí isso, em largo período, em larga escala, por muito tempo,
pode nos prejudicar, tá bom? Entre elas, você pode, por exemplo, ter um acúmulo de gordura, por exemplo, em umas válvulas aí do seu coração. E aí você pode ter uma paragem cardíaca, né? Outros pode ter, né, gordura visceral, que nada mais é do que gordura entre os órgãos. E isso, né, principalmente o homem, né, naquela gordura abdominal, pode sim ser prejudicial à saúde em vários aspectos a longo prazo. Então, essa gordura, apesar de ser inteligente para o nosso corpo, em largo tempo, larga escala, isso pode nos prejudicar. Além disso, quais são os benefícios de ter lipídio? Né? A gente falou de coisas ruins, mas vamos falar da coisa boa. Reservas de energia, proteção e manutenção da temperatura do corpo. É verdade, né? Então, é verdade. Tem, né? O pessoal fala, né, que gordinho não sente frio. É verdade mesmo, tá? Porque a temperatura corporal ela é armazenada de maneira mais fácil através dos lipídios, tá? Alguns exemplos. Bom, o que tem? Noz, margarina, óleo, carnes, tá? Principalmente aquelas que tem essa gordurinha aqui do lado. Isso é gordura direta, reta, né? Pega de um animal e vai direto para você, tá bom? Você pega uma gordura e vai para outra. O óleo muitas vezes está nas frituras, né? Então, Heitor, não bebo óleo, tudo bem, mas você come alguma coisa que foi frito com óleo. Então, o óleo ele transporta para a comida e depois você come. A margarina, né? O noz, apesar de ser muito saudável, ele está carregadíssimo, né, de lipídio. Então, um pouquinho de noz, para quem quer emagrecer, é o pior veneno que tem, tá bom? Água é o elemento mais importante que nós temos, né? De todos, pessoal, é sim o essencial. A água tem tantos benefícios aqui que se eu listasse todos, a gente ficava aqui até amanhã. Mas os principais, pessoal, a prova elimina as substâncias do corpo, transporta nutrientes, regula a temperatura corporal, fortalece os nossos órgãos, né? Facilita, né, a eliminação de toxinas, por exemplo, né, passando ali pelo filtro que é o nosso rim, né, nossos rins. Então, pessoal, há vários benefícios aqui da água, tá? A água é essencial aqui para a nossa sobrevivência, por isso que o recomendado, inclusive, para a sua prova, é que cada pessoa beba no mínimo aí 2 litros de água por dia, o que pode aparecer, tá? Sais minerais. Sais minerais têm vários benefícios, entre eles, cada mineral, né, tem um tipo. Então, por exemplo, o ferro vai auxiliar, né, na produção da hemoglobina, da facilitadora aí do transporte de oxigenação do nosso sangue. O cálcio na formação dos ossos e dos dentes, tá? Então, há inúmeros sais minerais. Então, você tem vários exemplos. Ferro, sódio, potássio, fosfato, cálcio e assim por diante. Lembrando, todos são importantes, nunca em excesso. O mesmo que a gente falou para os nutrientes, vale também para os sais minerais. Além disso, as vitaminas. Você deve conhecer pelas letras, né? Tem vitamina A, B, C, D, E, K e assim por diante. Tem um monte, tá, de vitamina. E cada uma tem um benefício, mas a sua prova não pede, então a gente só fica até aqui. Tá? Vitamina K pode ajudar na coagulação, A, pele e assim por diante. As fibras. A sua prova ela tem uma certa paixão aí por essa, tá? Então marca um asterisco porque tem caído muito nas últimas provas. Mas basicamente a fibra é muito fácil. Ela vai ajudar a regular o intestino, vai dar a sensação de saciedade, ou seja, você come um pouquinho só de alimentos que são ricos em fibra e você já fica satisfeito. Então, né, para o processo de emagrecimento facilita bastante. Você que de repente quer eliminar mais rápido a gordura que está no seu corpo e eliminar açúcar, também é recomendado que você coma fibra, tá? Além de fazer com que o seu intestino funcione de maneira regular e de maneira contínua. Então as fibras, pessoal, são excelentes, tá? E a gente encontra em fibra em muitas coisas. Entre elas, o grão de bico, o feijão, a ervilha, a maçã. Então comer fibra, alimentos fibrosos, também não em excesso, né? Senão você não vai... você vai ter um intestino muito, muito preso e aí não é legal, mas comer uma quantidade razoável de fibras recomendadas ali é muito bacana, tá? Facilita o trânsito intestinal, facilita, né, a gente ter aquela saciedade. Então, quem come, por exemplo, arroz e feijão, né,
o arroz ali tem carboidrato, o feijão tem, além de, né, ser uma leguminosa, tem proteína e também vai te dar ali bastante fibra, você fica ali saciado. Bacana?